Olá, boa tarde. Começamos agora mais um Economia em Foco e hoje nós vamos falar sobre reforma tributária. É uma das pautas prioritárias do governo. Já há duas propostas de tramitação no Congresso, uma na Câmara e outra no Senado, propondo a fusão de vários tributos, dos tributos federais, do ICMS, do ISS, só que há muitas críticas também a essa ideia. Alguns setores sairiam mais penalizados, outros mais beneficiados. Enfim, é sobre isso que nós vamos tratar hoje aqui. Eu tenho três convidados, o Paulo Rabelo de Castro, que está aqui do meu lado, da RC Consultores, ex-presidente do BNDES, ex-presidente do BGE, o advogado tributarista Eduardo Fleury, que vai estar falando sobre a proposta do Centro de Cidadania Fiscal, e Miguel Aboab, que é fundador da DataSul, CEO da Neogrid e criador do modelo Aboab de cobrança automático do IVA e IBS. E vamos então conversar. Eu lembro que você pode participar pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. No Facebook você pode participar da conversa mandando perguntas. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Bom, vamos dar uma geral então nessas propostas. Eu queria até que o Eduardo Fleury começasse falando resumidamente da proposta que está na Câmara em tramitação, que é do Centro de Cidadania Fiscal, que prevê a fusão dos impostos federais, né, alguns dos principais, o ICMS e o ISS. Basicamente a ideia é fundir os quatro principais impostos, né? PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, vamos considerar PIS, COFINS como sendo um tributo só, e em substituição criar um IBS com uma alíquota única, e que é um imposto sobre o valor adicionado e que tende a melhorar um pouco a questão econômica e principalmente tornar mais eficiente a arrecadação, criar mais eficiente a arrecadação e, além de tudo, diminuir as distorções e o tempo que se gasta para administrar tributo no Brasil. Perfeito. E Paulo Rabelo de Castro é defensor da reforma tributária já há muito tempo, né, e acha que ela tem que ser agilizada. Um dos problemas seria o tempo de implementação daquela proposta, né? Seriam muitos anos. Como se agiliza isso? Boa tarde, Denise, boa tarde, telespectadores e ouvintes, teleouvintes da Jovem Pan News. Eu gostaria de dizer que a reforma tributária deles é a mãe de todas as reformas. Não é só uma prioridade do governo, ela é uma exigência, um clamor da nação. E se o Brasil não tomar jeito, o último resultado da balança comercial mostra exportações em queda. Embora a gente tenha um saldo comercial positivo, o Brasil vai mal em matéria de corrente de comércio. Exportações e importações em queda. E isso já é uma espécie de metástase da falta de competitividade das empresas brasileiras, e isto tem tudo a ver com o sistema maluco, com a verdadeira pornografia tributária que é praticada há tantas décadas no Brasil. Um sistema de puxadinhos em que o governo semifalido, deficitário, como continua sendo, fica puxando para todos os lados para criar arrecadação às custas do empresariado. Então a palavra-chave, além de mais competição, é simplificação. E é nesse sentido que nós nos opomos, não ferrenhamente, mas tentamos nos opor inteligentemente à PEC 45, até que a gente entenda por que demoraria 10 anos para se fazer uma transição que, dentro da proposta que o Instituto Atlântico, entidade que eu já presidi, continuo como pesquisador, colaborador, junto com o jurista Miguel Silva, que é o responsável pela emenda, que também estaremos apresentando à comissão mista nos próximos dias, nós temos a ideia de que com um sistema, sobre o qual o Miguel Aboab, aqui ao meu lado, depois vai falar, que é um sistema que compense todas as arrecadações no mesmo dia e que na tarde daquele dia todas as unidades da federação, as unidades estaduais e as unidades municipais envolvidas e além da União Federal recebam o seu cheque de distribuição. Se esse sistema estiver pronto, como ele precisa estar para dar segurança de implementação, no 1º de janeiro do ano seguinte ao ano do teste desta implementação, o Brasil merece ter menos 4 ou 5, ou no nosso caso, menos 6 tributos. E não demorar 10 anos
porque inclusive eu faço aqui o meu protesto. Eu e o Miguel, se demorar 10 a 20 anos, nós não temos tanta certeza de que nós vamos ver isso. Contando os outros 30 anos, e você era uma garota do colégio. Discutia tudo. Quando eu comecei a falar com o saudoso Paulo Henrique Amorim, uma das primeiras vezes, em 1987, num programa que ele tinha tarde da noite, quando a Globo ainda chamava entrevistados de fora. Meu Deus do céu, estão me enganando. Todo esse tempo. O Congresso Nacional nos deve, a nós, Miguel, a nossa geração, nos deve uma reforma tributária que não demore nem 10, nem 5, nem 2 anos. É um ano de teste e um ano de implementação. Eu quero ouvir o Miguel agora falando a respeito disso, Miguel Boab. E eu queria lembrar que, além dessa questão do tempo, tem muita crítica, por exemplo, quando se ocorrer essa fusão dos tributos, na hora de se definir uma alíquota, que poderia haver uma tributação muito pesada em alguns setores, né? Serviços reclamam disso, o comércio tem preocupação com isso, a forma como se daria. Eu acho que a proposta do Centro de Cidadania tenta fazer um ajuste de longo prazo para que se possa medir o impacto que teria. Também, em parte, é por causa disso, né? Eduardo, você me corrige se não for isso, mas antes eu quero saber do Miguel, como é que se daria a proposta e essa distribuição do dinheiro arrecadado. Isso. Então, a nossa contribuição a essa reforma, a esse plano, está muito mais ligada à forma de arrecadação, à tecnologia, do que propriamente à legislação. Então, esse processo começou, que seja há muitos anos atrás, quando o então governador Luiz Henrique, né, pediu para que eu estudasse uma forma de simplificar. E entendemos que essa regra não podia ser aplicada a um estado específico, mas certamente à União. A ideia evoluiu, a tecnologia evoluiu, e o deputado Raul e também o pessoal do CCIF, assim que entenderam essa nossa proposta, eu tive um apoio muito grande, um suporte que me motivou a divulgar e ainda documentar com mais detalhes essa proposta. O fato é que muitas das regras que existem hoje foram regras inventadas quando nós não tínhamos a tecnologia. Então, a tecnologia, na verdade, permite que a gente venha mudar as regras de negócio. No passado, o senhor feudal queria receber em mercadoria, então ele fazia controle de circulação de mercadoria. A circulação de mercadoria é um sistema complexo, é muito difícil controlar todas as notas fiscais, o posto estrada das notas fiscais. O fato é que num sentido vai a mercadoria, mas no outro sentido volta o dinheiro. Então é muito mais simples controlar a volta do dinheiro do que a ida da mercadoria. Então essa é a base toda, digamos assim, da minha proposta do sistema que eu trago, enfim, para ser incorporado e que independe basicamente da alíquota que vai ser definida ou se vai ter alterações, etc. Então o sistema se adequa à legislação que, enfim, o Congresso e para facilitar essa arrecadação, tem uma proposta também do Brasil 200, que seria uma tributação sobre as operações financeiras, para que, inclusive, a economia que corre meio à margem, a nova economia também ficar sujeita a essa tributação, também quem está na informalidade, que é uma realidade que nós temos. Mas, Eduardo, eu queria a sua avaliação em relação a essas propostas. Bom, inicialmente, a questão do prazo bom, faço uma ressalva que eu também, embora seja só um pouco mais novo, já estou passando vergonha também. Você é solidário conosco. Eu sou solidário. Há mais ou menos há uns 20 anos atrás, quando eu comecei a dar algumas entrevistas, o primeiro assunto que eu falei foi reforma tributária. Então hoje também a gente se sente um pouco, vamos dizer assim, desmoralizado, né? Quando a gente fala, agora nós vamos sair, né? Mas acredito que nunca a gente esteve tão perto. Isso é uma realidade, realmente a gente sente que isso a gente nunca esteve tão perto, nunca a gente teve uma discussão tão profunda quanto nós estamos tendo hoje. Mas falando sobre o prazo, eu também tenho, veja, a gente participa do CCIF e tudo mais, mas eu também tenho divergências quanto ao prazo de 10 anos. Eu acho que é um pouco exagerado, principalmente a transição para o contribuinte, né? Então eu acho que esses 10 anos ele realmente é muito longo.
Eu acho que dá para fazer em menos, eu pessoalmente defendo 5 anos, mas a discussão que existe por trás disso, primeiro precisa ter um período de teste, que são 2 anos, conforme a proposta, e principalmente para criar o sistema, botar em funcionamento o sistema que está sendo sugerido pelo doutor Miguel. Então, quer dizer, eu acho que isso precisa de um tempo de 2 anos, e depois disso, como você colocou, Denise, a gente tem desníveis de preços que vão ser criados em razão do quê? Da reforma, da criação do IVA. Então, nesse momento, seria bem interessante que você tivesse um período de 3 a 4 anos em que essa transformação de preço vai sendo absorvida pelo mercado. Então, ele não é feito de uma vez só. Então, o racional do prazo é em função disso. Eu concordo que, por vezes, o que a gente vê é que as pessoas não entendem muito bem isso e realmente reclamam com toda a razão de que, poxa, vou ter que ficar 4, 5 anos convivendo com 2 sistemas, né? Já não basta o nosso sistema maluco, ainda vou ter que ter mais um outro sistema que vai ser simples, mas é um outro sistema. Então, eu concordo com esse tipo de reclamação, mas a gente tem que medir os efeitos econômicos disso daí. Então, esse é um ponto que eu acho importante. Agora, com relação aos impactos, eventualmente, do IBS, a gente está participando de uma pesquisa, eu estou, na verdade, até realizando uma pesquisa, um estudo, na verdade, em que a gente está medindo os impactos para os setores, né? E, por incrível que pareça, a gente não tem ideia quanto de tributo a gente paga. E fazendo esse estudo, ainda a gente não terminou e vai ser lançado mais à frente, realmente a gente viu que o impacto não é tão grande, ainda que seja no setor de serviços, muito, muito menor do que se está se imaginando. Lógico que haverá um impacto um pouco maior no setor de serviços do que nos demais setores, mas muito longe do que se imagina hoje em dia, né? Exatamente, porque se fala de uma alíquota muito alta na criação de um novo tributo, que talvez chegasse a 30%, alguma coisa assim, as projeções são alarmistas quando a pessoa vê, e aí eu queria saber o diferencial do ponto de vista do empresário, que tem essa ansiedade muito maior em termos de reforma tributária, da forma como ela está sendo discutida, porque quando a gente fala com a população em geral, o que a população gostaria de ver é menos tributo, né? É redução de carga tributária, não simplificação. Né? É redução mesmo do imposto, do quanto que entra nos preços. Só que a reforma acontecendo da maneira como ela está sendo discutida, alguns preços vão ficar mais caros. Com certeza, principalmente, Denise, nisso eu faço um alerta, não é para contrariar a PEC 45, o professor Fleury, mas é dizer que é impassável e, nesse sentido, nunca estivemos tão perto de aprovar uma reforma, não é esta reforma que está na Câmara, porque é uma reforma antipovo. Não adianta dizer que, mediante um contra-cheque, depois nós vamos identificar quem é carente ou é pobre ou semi-pobre, ou de repente até devolução, compensação, para fazer, né, uma uma devolução por compensação de um tributo sobre o preço do saco do feijão, que hoje atinge 15%, 17%, que já não é pouco, porque está embutido sobre várias camadas de tributação e vai para 30%. Isso é impraticável, e que a bolsa Louis Vuitton aí baixa de 50% para 30%, eu estou aqui nem adotando um juízo de valor, estou só dizendo que se a gente disser isso num ambiente um pouco mais popular do que a Jovem Pan News, a gente nem acaba o programa, vai ter povo na porta dizendo, isso eu não quero. Então nós temos que imaginar como o Atlântico propõe alguma coisa muito mais prática, que são 5 níveis de tributação, copiando a União Europeia, que tem 3 níveis de tributação. Aqui, como nós partimos de um sistema que que junta tributos de natureza distinta, o ISS, por exemplo, que é cumulativo e ele é baixo enquanto a alíquota 5%, você falava do setor de serviço, esse é outro que vai nos pegar para dar surra na rua. Porque na hora que subir de 5% ou até menos do que 5% para 30%, ainda que não cumulativo, mas, meu Deus do céu, que vai ter de manicure. Os empresários do setor criticam não só muito, os empresários, não só os profissionais liberais, os donos de hospitais, os médicos, os advogados, advogados ficariam mais caros, né, Eduardo? Não, mas a manicure. O Eduardo quer se defender. Então, lá veja disso. bem, nesse ponto a gente radicalmente se afasta das propostas que dizem o sistema de preços relativos vai mudar muito e por isso nós temos que nos adaptar. Não, isto não passa. Nós temos que ter uma proposta tributária que seja tão neutra quanto possível na partida.
a nossa proposta se distingue pela simplicidade. E uma Câmara de Compensação, seja no estilo Miguel Aburrado, seja no nosso estilo, que é o Operador Nacional de Distribuição da Arrecadação, o conceito é exatamente o mesmo. Nós conseguimos reproduzir o sistema antigo, as características do sistema antigo, para não ter uma chuva de oposicionismo e ter uma adesão mais adequada. E depois vamos discutir se o setor de serviço tem que pagar mais, se nós temos que distribuir uma parte do peso da tributação entre São Paulo e o Maranhão. São discussões redistributivas que não cabem nessa etapa, que é eminentemente o quê? Simplificadora. Eu vou repetir, isso é importante. O Brasil competir mais e o contribuinte saber clara e simplificadamente quanto que vai pagar. Só isso. Miguel Aburrado, como empresário, como é que vê essa discussão toda? Depois o Eduardo vai se defender em relação a isso. Eu queria saber, porque inclusive a sua área seria mais tributada, não seria? Então, eu entendo que, em relação ao país, nós seremos muito mais produtivos. Existe hoje muita perda em todo o sistema, que seja pela isenção fiscal, que seja por inadimplência, que seja por sonegação, por informalidade. Então, nós temos algumas causas raízes que desencadeiam muitos efeitos indesejados. Tudo que o governo, tudo que foi feito nas últimas décadas, foi tomar as ações em cima de efeitos, mas nunca em cima das causas raízes. Então, as causas raízes é que o próprio contribuinte, ele faz a sua declaração. O imposto é calculado e declarado pelo contribuinte. A iniciativa de pagamento é por conta do contribuinte. Ele, no fim do mês, tem que preencher o seu DARF e tem que recolher o seu imposto. E, finalmente, as transações bancárias não têm suporte fiscal. Os valores que estão nas notas fiscais, que estão na contabilidade como faturamento, não necessariamente correspondem ao valor que circula no banco. Então, essas são as três causas raízes. Essa última é a informalidade. Então, no momento que o sistema, a solução, resolver essas três causas raízes, e é o que o nosso modelo de cobrança propõe, o que vai acontecer é que nós vamos derrubar drasticamente a sonegação, a inadimplência e a informalidade. Só em discussão que nós temos na Justiça, o contencioso são cerca de 3 trilhões de reais. Sonegação, estima-se cerca de 500 bilhões de reais. Então, toda essa ineficiência do sistema e também a isenção de impostos também é outro, cerca de 500 bilhões de reais. Isenção mediante incentivo. Isenção mediante incentivo, que é créditos fiscais. Exatamente. Então, uma empresa recebe um crédito para ir para um determinado estado, vai dar o terreno, vai dar isenção de imposto e começa essa guerra fiscal, que tudo isto, na verdade, é uma isenção de impostos que um estado ou um município concede. Então, no momento que entrar, aliás, qualquer uma das duas propostas, termina toda essa ineficiência, e isso, na verdade, vai trazer um aumento de arrecadação, mas sem aumentar as alíquotas. Seriam mantidas as mesmas alíquotas, é isso? Então, do que se cobra hoje. Alíquota somada, porque são vários tributos que se somam para ter uma alíquota... Mas preservando a alíquota original. Conjunta, mas tanto quanto possível preservando. Na proposta 45, o Fleury poderá explicar melhor, é que há uma mudança, porque como eles tentam, e é uma ideia, é uma proposta, convergir todas as transações, independente do que seja, um saco de feijão, como eu disse, ou uma bolsa Louis Vuitton, para uma única alíquota, não discernindo, aí, obviamente, haverá uma mudança muito séria nos chamados preços relativos. Saber, Eduardo, qual é que você vê essa discussão e por que não há essa possibilidade de não ter esse desbalanceamento, de se refazer a tributação? Eu acho assim, uma coisa assim, até falando um pouco, Denise, assim,
eu não quero colocar essa situação como defender. Eu acho que, primeiro, quando a gente defender uma posição, sim, eu apoio as ideias essenciais da PEC 45, a maior parte delas e tudo mais. Isso, obviamente, todo mundo que está lá também tem alguma, eu acho o prazo maior ou menor, enfim, sempre existem coisas. Mas o que é importante a gente ter hoje, nesse momento, agora, em que a gente tem uma oportunidade muito grande, é que a gente não pode perder essa oportunidade. Esse é o primeiro ponto. É uma oportunidade única no país, talvez, de se fazer uma reforma tributária que está devendo não só a geração de vocês, mas também, na qual me incluo a minha geração, a gente precisa fazer esse tipo de reforma. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, princípio da neutralidade significa você ter a mesma tributação para todos os produtos. Então, primeiro que eu acho que se você quer preservar a neutralidade, você precisa ter a mesma tributação para todos. O sistema de você compensar, digamos, casos como cesta básica e compensar casos como produtos de luxo, eu acho que tem que ser resolvido de forma diferente. Primeiro, lembrando que nós temos hoje o sistema mais avançado no mundo, eu posso dizer, em matéria fiscal, auditoria fiscal, SPEDs e tudo mais. Viajando nos Estados Unidos, estudando nos Estados Unidos, tive contato com as pessoas do IRS, por exemplo, americano, e eles me disseram assim, que fantástico é o SPED. Eu nunca imaginei que poderia existir isso na vida. Então, quer dizer, nós temos um sistema fiscal que custou muito caro, deu muito trabalho, custou caro para as empresas, caro para os governos, mas o fato é que ele está aí. Estando ele hoje aí, a gente tem a capacidade de realmente devolver esse crédito. Seria absolutamente uma das coisas mais simples de fazer se a pessoa vai adquirir um produto, pessoal de classe baixa, cadastrado na Bolsa Família, vai adquirir um produto de cesta básica, ele vai receber esse dinheiro facilmente. Esse é o primeiro ponto. Quanto a tributar as pessoas mais ricas, eu defendo que a gente aplique isso na tributação da renda. Ele é muito mais eficiente. Só lembrando que se você vai tributar a renda e você exclui a poupança, ele fica quase como um tributo do IVA. Então, quer dizer, é muito mais interessante você tributar via renda do que você tributar via IVA os produtos de valor mais alto, né? Produtos de luxo. Isso também é uma coisa comum em outros países. Então, quer dizer, é isso que eu vejo. A gente não precisa, talvez a gente não tenha tanta diferença assim. Então, essa transformação seria para que a gente efetivamente tivesse uma tributação única, é isso? Uma tributação, uma alíquota única, que, repito, embora se reconheça que exista a necessidade de você compensar, tá certo, algumas situações, mas essa compensação não fica na alíquota, essa compensação fica na devolução. Seja, por exemplo, eu não estou nem dizendo o que vai acontecer, mas numa área de saúde, numa área de educação, tá certo? Se compensa dessa forma, devolve-se o dinheiro. Eu acho que isso é muito mais eficiente, porque daí você não fica tentando se esconder através de comportamentos para tentar reduzir a alíquota. Eu vou virar aqui uma escola que tem uma alíquota reduzida para poder pagar menos imposto, mas eu sou uma faculdade. Então, quer dizer, esse comportamento que vai acontecendo quando você tem diferenças de alíquotas e isenções e tudo mais, é que a gente tem que tentar evitá-los. Mas aí o que aconteceria com sistemas como o Simples e o MEI, por exemplo? A ideia, só um detalhe, também foi falado que a pessoal de cabeleireiro, etc. Tal, tudo isso está protegido pelo MEI, pelo Simples, que a proposta vai continuar. O nosso faturamento do Simples... Então já tem exceção. Então, a gente já tem exceção, isso é verdade. Então, mas a ideia é que Zona não se Franca mexa... de Manaus também ficaria também exceção. Zona Franca de Manaus, não sei. É uma falsa neutralidade. Mas, enfim, eu acho que não concordo, o Simples e o MEI é uma forma que vai manter, vai evitar problemas com classes mais baixas, pequenos produtores. Perfeito. Estava discordando disso daí? Não, eu estava discordando porque o conceito de neutralidade não é ser uma única alíquota e que muda as condições das quais nós estamos partindo, quer na distribuição entre estados e municípios, porque nesta apresentação da PEC 45 haverá municípios, por uma outra regra, que de ser um tributo que é cobrado exclusivamente no destino. Municípios como São Paulo, por exemplo, fatalmente são muito mais produtores de serviços do que recipientes de serviços prestados de outras municipalidades. Só isso já praticamente inviabiliza que grandes e importantes municípios, politicamente falando, estejam votando a favor desta reforma nesses termos. Portanto, neutralidade
é dar a cada um, na partida da reforma, no dia 1 do novo sistema, praticamente as mesmas arrecadações e os mesmos preços relativos de antes, com pequenos ajustes que fatalmente ocorrerão, mas eu acho que é um erro de abordagem, é um erro, vamos dizer, é um excesso de purismo por parte da proposta do CECIF, querer, talvez até academicamente, defender algo que em tese seria importante, mas que já começa com exceções mencionadas você. O Simples está fora, o MEI está fora, a Zona Franca de Manaus está fora, todo o sistema de incentivos fiscais está fora. Então, metade do Brasil está fora. A proposta do Senado, ela contempla mais dessas exceções. Eu queria avaliação do Miguel Abuhab, que tem falado, inclusive, com o ex-deputado Raul a respeito disso, não é? Sim. Essa estaria mais adequada? Seria o meio termo entre essas duas propostas? A proposta do ex-deputado Raul, né, que está sendo conduzido pela pelo Senado, ela propõe uma alíquota reduzida para medicamentos e alimentos. Então, isso é uma forma de beneficiar aquele, enfim, que tem menos recurso, porque o salário dele, enfim, ele basicamente 50% a 60% do salário é consumido nesses produtos básicos. Então, essa proposta, já teremos 2 níveis, digamos assim, de alíquotas. Sim. Agora, em relação ao consumidor, as empresas do Simples, etc., o que o nosso sistema, a nossa proposta coloca é que quando se passa ao cartão de crédito, quando foi fazer uma compra, em se tratando de uma alíquota simples, o próprio sistema está calculando o valor do imposto e a própria operadora de cartão de crédito, ela já vai fazer compartilhamento. Então, aquilo que é do estabelecimento comercial e aquilo que é do governo. A cobrança é automática. As compras que você fez na internet via cartão é automática. O pagamento do Uber, o pagamento... Então, todo esse processo ele vem a ser automático. E para uma empresa que está no Simples, não tem nada mais simples do que pagar o boleto. E para o consumidor final, não tem nada mais simples, porque se ele pagou com o seu cartão de crédito, enfim, ou de débito, ou com o seu cartão de Bolsa Família, e inclusive, até mesmo sendo cartão de Bolsa Família, a tecnologia permite que, se for um cartão de Bolsa Família, o imposto é reduzido. Não tem nem mesmo que voltar e reprocessar as coisas. Então, a tecnologia permite que a gente crie regras, e é o que nós estamos chamando do IVA 5.0, a Sociedade 5.0 é uma tecnologia que foi feita e desenvolvida principalmente no Japão, para beneficiar a sociedade, para fazer com que a sociedade não precise trabalhar, ou não é trabalhar, não precise gastar o seu tempo, etc., em relação a impostos. Então, o que se fala de 5.0 é convertido, é traduzido em comodidade para a sociedade. Bom, nós já estamos quase chegando no final. Eu queria a fala do Eduardo Fleury sobre isso e depois encerramento. Denise, eu queria lembrar uma coisa importante quando você tocou sobre a proposta da tributação da movimentação financeira. Eu acho que o sistema desenvolvido pelo Brasil, e no caso do Dr. Miguel, que permite você cobrar automaticamente nos bancos, nos pagamentos, demonstra que, na verdade, a tecnologia que nós temos hoje, ela desmonta o argumento, talvez, dessas cobranças de movimentação financeira, dizendo que ali você vai pegar somente com a CPMF, com o IPMF, com qualquer nome que você vai colocar esse tipo de imposto, você desmonta um pouco esse argumento, porque efetivamente esse sistema que é proposto aqui, ele permite que você exatamente vá atrás do dinheiro. Como se fala na proposta da movimentação financeira, do imposto da movimentação financeira, dizendo, olha, a CPMF é aquele que consegue pegar a sonegação. Não. O caso que está sendo colocado aqui, a proposta que está sendo colocada aqui em termos de arrecadação, essa sim permite que você faça uma tributação muito menos distorsiva, ou praticamente não distorsiva, tá certo? E, além de tudo, você evite também a sonegação. Eu queria complementar, Denise, dizendo que a proposta do Atlântico é exatamente a parte complementar ao sistema de pagamentos que o Miguel Abuhab apresenta, porque ele faz a conciliação de um pagamento por uma transação qualquer com a sua face ou espelho fiscal,
que hoje não existe. E o espelho bancário. O que ele não responde, mas felizmente o Atlântico já pensou sobre isso, que é o operador nacional de distribuição dessa arrecadação, é que quando esta arrecadação ela é toda centralizada, a PEC 45 ainda não se debruçou sobre como é que eu entrego para Limeira, para Guarulhos, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Duque de Caxias, não é? Já está devidamente delineado e, inclusive, com a agência, o sistema que a agência vai funcionar, isso já está tudo pronto. Mas é diário essa distribuição? É diária? Essa distribuição ela vai ser feita compensação a cada dia, né? E em algumas 2 ou 3 datas no mês serão distribuídos o valor. Pois é, então precisamos evoluir mais, porque dentro da eu nossa... acho que isso não é uma diferenciação. Então, sim, acho que a proposta... qualquer uma das propostas mas deixa eu concluir, por favor, para dizer daquilo que precisa... que encerrar. Porque o tema exige mais de uma economia em foco. Para dizer, no final das contas, que nós discutimos aqui o sistema de pagamentos e de tributação de pagamentos na circulação da riqueza, ou seja, na hora em que ele está comprando e vendendo alguma coisa, Denise. Não na hora em que nós geramos renda, por exemplo, e a PEC 45, ela passa ao largo do principal problema sim, distributivo, que é uma revolução no imposto de renda. Ela não trata do imposto de renda e nem da contribuição social sobre o lucro líquido, que a PEC 110 trata disso, nós tratamos disso mais profundamente. Por quê? Porque o nosso sistema também é injusto no sentido de taxar muito as transações, onde os mais pobres são os mais taxados, e pega pouco a tributação direta sobre o imposto de renda. E ninguém quer falar sobre esse assunto. Nossa PEC, ela trata sobre isso porque a sociedade brasileira também vai querer que nesta reforma seja tratada essa questão. Bom, portanto, eu acho que exige mais uma discussão. Toda vez a gente fala de reforma tributária, sempre para no meio, porque é um assunto muito complexo, que vai ser encaminhado no Congresso com certeza. A gente tem as propostas de tramitação, outras que ainda serão apresentadas ao Congresso e falta a proposta oficial do governo, que ele ainda não conseguiu formatar. Mas eu agradeço muito a participação do economista Paulo Rabelo de Castro, da RC Consultores, que é ex-presidente do BNDES. Estou com o chapéu do Instituto Atlântico. Instituto Atlântico também apresentando a proposta, né? É o currículo vasto aí. Também o Miguel Abuhab, que é empresário, fundador da DataSul, CEO da New Grid e criador desse modelo que ele estava explicando. E o Eduardo Fleury, advogado tributarista, que estava falando sobre a proposta do Centro de Cidadania Fiscal. Obrigada a todos. Obrigada a você que esteve com a gente até agora. E eu lembro que a íntegra do nosso programa fica disponível no YouTube e também no Facebook da Jovem Pan News. Uma boa tarde.